Bom dia, galera. Aqui Leandro de Araújo do Projeto Aquecimento Cênico para aquele nosso papo de toda segunda-feira aqui no Instagram ou então em qualquer dia, em qualquer momento no YouTube do Aquecimento Cênico e pelos caminhos da internet. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma questão que é muito me feita pelos coordenadores e coordenadoras de grupos mirins. Então essa mensagem é voltada especificamente para eles, mas não só para eles também. Acho que é legal ali para os pais, para os instrutores, para quem trabalha ali na coordenação ou na presença das crianças ali. Me perguntam bastante por que em alguns casos, algumas crianças apresentam dificuldade para se expressar enquanto dançarinos ali de danças tradicionais, sendo que são crianças que fora do palco, que são crianças que normalmente não são tímidas. Crianças que se expressam bem. Por que no palco, no tablado, para eles parece mais difícil? Uma das coisas que é interessante a gente lembrar que o papel de coordenação de grupos de dança e de instrutores também é um papel pedagógico, né? A gente tem ali a responsabilidade da orientação, né? Não é só da instrução com relação às danças, mas tem que ter todo um olhar ali cuidadoso com relação às crianças. Nessa faixa etária ali da mirim, né, eles têm o hábito muito comum de se julgarem, né? E nesse se julgar, né, se avaliar e ficarem cuidando uns aos outros, eles costumam, às vezes, não intencionalmente, claro, mas eles acabam fazendo algumas maldades ali no sentido de que debocham, riem, fazem piadinhas. São coisas comuns dessa idade entre eles, onde estão tentando se afirmar, às vezes se enturmar ou se incluir em determinado grupo. Então é bem comum, por exemplo, duas crianças ali que se comunicam, né, entre elas, de alguma maneira, pode ser dançando ou não, e os demais ali fazem aquelas piadas, né, o namoradinho, tá, aquelas... Bom, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. O que acontece? Se eu tenho uma criança ali que já tem, certo, algum cuidado no que diz respeito à timidez, ou uma dificuldade de expressar, algum bloqueio, ou alguma criança que tem alguma sensibilidade com relação a esse tipo de brincadeira, né, na primeira oportunidade que tiverem de julgá-la, ou de fazerem piadinhas, né, ou de se relacionarem a ela de alguma maneira que a deixe desconfortável, ela já vai criar um certo bloqueio, uma proteção com relação a isso. Então o que acontece? Na próxima vez que ela tiver que se expressar, ela não vai fazer, para evitar justamente esse tipo de comportamento dos colegas dele. Então eu vejo bastante isso em grupos mirins por aí, no Rio Grande do Sul, e vi também em alguns grupos aí fora, né? Por exemplo, quando eu peço para formem um par aí, por favor. E aí levanta um integrante da invernada, e esse integrante, quando convida outro, né, se for um peão, convida um aprendo, se for um aprendo, convida um peão, para formar o par, para fazer alguma atividade que eu peça, eu vejo às vezes os colegas rindo, debochando, porque essa formação de par, na concepção deles, teria alguma conotação ali relacionada a namoro, né? E lembrando que a gente está falando de grupo mirim, né, em que criança não namora, mas ok, tem grupos mirins aí que tem integrantes de 14 anos. Mas pensa bem, se aquele casal que tem esse tipo de comportamento, aquele par, né, que tem esse tipo de comportamento, de tentar se incluir como par, né, constituir uma dupla, sofre algum tipo de deboche, julgamento ou brincadeira dos colegas, primeira coisa, essa dupla já não vai querer mais formar esse par. Em uma outra oportunidade, eles vão preferir não formar justamente para não sofrer o julgamento dos colegas. Se eles estão se olhando, interpretando bem e os colegas fazem algum tipo de piadinha, na próxima eles não vão interpretar, não vão se expressar, não vão nem se olhar, para evitar o julgamento. Então, assim, a primeira coisa que eu oriento aí os coordenadores de grupos de dança, os instrutores, é conversar com seus grupos mirins para que eles evitem esses julgamentos, as piadinhas e essas brincadeiras. É interessante lembrar as crianças que para ser brincadeira, dois têm que brincar. Se um está brincando e o outro não está brincando, isso não é brincadeira, isso pode se tornar, inclusive, algo bem mais grave, como um processo de bullying, né? Que é esse processo que pode levar aí a outras coisas mais graves, aí, como depressão, ansiedade,
né? Então é interessante sempre lembrar os instrutores e coordenadores. Cortem esse tipo de comportamento dos grupos, conversem com as crianças no sentido de dizer para eles que cada vez que eles se julgam, que eles ficam ali entre eles fazendo piadas, brincadeiras, isso vai dando força justamente para quem vai dançar contra eles. Porque vai criar uma desunião no grupo, ou então pode criar o quê? Pode criar uma dificuldade de um peão de uma prenda se expressarem bem, e isso vai acabar revertendo lá mais tarde em problemas na hora de interpretar, e aí o desconto vem, né? Então, vamos tratar também não só dos dançarinos como pessoas que dançam, mas como seres humanos que têm sentimentos, que têm emoções. Lembrando que as crianças do grupo Mirim estão numa idade justamente de formação de caráter, de personalidade. Então, quanto menos a gente tiver julgamentos, brincadeiras de mau gosto, piadinhas entre eles, mais eles vão se sentindo à vontade com o próprio grupo e com eles mesmos. Vai ficar mais fácil para interpretar, vai ficar mais fácil para o instrutor trabalhar e vai ficar mais fácil para que o grupo consiga desenvolver um trabalho melhor. Tá certo, gente? Então essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem, né? Pedindo para vocês aí compartilharem com os coordenadores de vocês e com os instrutores. E se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve aqui nesse canal, compartilha o vídeo, clica naquele sininho, todo aquele papo ali de influencer aí que vocês conhecem muito bem. Valeu, gente. Uma ótima semana para vocês, um abração.